Fala galera, estamos aqui estudando agora a nossa avaliação primária e secundária, porém no agravo clínico. O que é o agravo clínico? É aqui uma intercorrência, uma emergência, né, que não foi proveniente de um trauma. O paciente não teve um acidente automobilístico, não teve uma queimadura, não teve uma queda, né, aqui simplesmente ele estava aqui, conversando comigo, caiu. Né? Então isso é um agravo clínico, um desmaio, é aqui uma crise convulsiva, uma crise hipertensiva, é um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Todos esses aspectos aqui, né, que a gente está relatando, tem como termo mais amplo o agravo clínico. E aí é isso que a gente vai ver agora, nesse momento, como é a avaliação primária e secundária nesse contexto, tá certo? Então vamos aqui primeiro na avaliação primária, a nossa referência é o Manual do SAMU. Quando suspeitar ou critério de inclusão, toda abordagem ao paciente que sofreu um agravo clínico. Primeira coisa, chamar o paciente, avaliar aqui a responsividade, tá? E a expansão torácica. Lembra lá na prova do TJ, que a gente fez uma questão e tinha lá dentro do agravo traumático, que a gente estava falando da avaliação primária, o TJ São Paulo, ele colocou a alternativa lá, avaliar a responsividade e expansão torácica. Lembra? É justamente aqui tirado, copiado e colado do manual do SAMU, tá? No agravo clínico. Então, avaliar a responsividade, chamar o paciente, já observar a expansão torácica. Se não responsivo e sem movimento respiratório, checar o pulso central. Se pulso ausente, iniciar o protocolo de parada. Né? Isso mostra aqui uma parada cardiorrespiratória. Se pulso presente, abrir via aérea, iniciar o suporte ventilatório, tá? E aqui, isso aqui é protocolo específico do suporte ventilatório aqui do SAMU, tá? Se não responsivo, com movimentos respiratórios, garantir a permeabilidade da via aérea e considerar aqui um suporte ventilatório. Nesse caso, tudo vai ser diferente em relação à abertura da via aérea, né, gente? No caso do agravo clínico, eu posso fazer o chin lift, a abertura aqui da via aérea com hiperextensão da cabeça. Eu posso, se o paciente estiver respirando, estiver com pulso, mas estiver ali tido, por exemplo, um desmaio, né, tá inconsciente, eu posso lateralizar esse paciente, colocar na posição de segurança com as pernas um pouquinho levantadas. Então, tudo isso vai aí diferenciar em relação ao atendimento traumático, tá? Se responsível, prosseguir aqui a avaliação, né? Se ele consegue responder para mim, para dizer o que ele está sentindo, prossegue a nossa avaliação. Então, aqui são várias opções diante do primeiro passo aí da nossa avaliação, tá? Responsividade, já vê aqui se está respirando de forma a inspersão, né? E o que a Associação Americana até recomenda é que seja checado junto o pulso mais a respiração. Isso não durando mais do que 10 segundos, tá certo? Então, eu já checo pulso e respiração, o socorrista treinado já tem habilidade para fazer isso. E aí, eu vou, a depender da condução aqui do que eu encontrei, partir para o meu próximo passo em relação ao atendimento, né? Se tiver sem pulso, sem respiração, já é uma PCR aqui, tá? Avaliar a permeabilidade da via aérea e corrigir situação de risco com hiperextensão da cabeça e elevação do queixo. Observe comigo que essa parte inicial é uma triagem básica para ver se eu preciso fazer um RCP, né? Então, a avaliação primária tem aqui o agravo clínico de maneira geral, sem PCR, e tem o agravo clínico que gerou uma PCR. Nessa triagem inicial da responsividade do pulso, da respiração, eu já consigo aqui fazer essa diferenciação para priorizar uma PCR, aqui o atendimento da RCP mais rápida possível e com a compressão sendo iniciada, porque aí vem a compressão, abertura da via aérea e aqui a ventilação, tá? Então, no termo aqui do próximo passo, avaliar a permeabilidade da via aérea e melhorar o que precisar aqui de acordo com a detecção de problema. Posso fazer a manobra de chin lift, que é a hiperextensão da cabeça e elevação do queixo. Posso, se o paciente estiver aqui inconsciente apenas, usar a cânula de Guedel, orofaríngea, apenas na inconsciência, tá? Aspirar, fazer aspiração. Aqui, como não foi um trauma, eu posso aspirar com a sonda normal.
retirar prótese, né, para melhorar a respiração e via aérea definitiva se necessário. Em termos, por exemplo, de máscara laríngea, né? Avaliar a ventilação, o padrão ventilatório, citar os dois lados, né, tendo expansibilidade igual, simetria, frequência respiratória, né, quanto que tá aqui, presença e simetria de murmúrio vesicular, no caso aqui, se disponível, né, o instrumento do estetoscópio para ausculta, considerar a administração de oxigênio, se saturação tiver aqui baixa, né, ou quadro de insuficiência respiratória, considerar suporte ventilatório, em caso aqui de diminuição da frequência respiratória, eu vou dar esse suporte aqui com a máscara, com reservatório, que é o ambu máscara, né, bolsa, válvula, máscara, que é o ambu. O reservatório é aquele saquinho que tem no fundo, tá? Só para deixar claro. Dispositivo supraclótico ou aqui a intubação orotraqueal. Supraglótico é a máscara laríngea e o IOT é o tubo aqui para ser realmente intubado o paciente, tá? Avaliar o estado agora circulatório. Se tem a presença de hemorragias externas de natureza não traumática, pulsos periféricos ou centrais, né? Então a frequência, o ritmo, a amplitude e a simetria. Tempo de enchimento capilar, tá? Para perceber aí a perfusão tecidual. Pele, a coloração e a temperatura vai ser aqui avaliado. O paciente de agravo clínico, gente, ele pode evoluir para um choque. Por exemplo, o paciente com diarreia, vômito muito intenso, ele pode evoluir para um choque hipovolêmico, tá certo? Independente de ter sangramento ou não. Então, eu preciso ter essa avaliação de perfusão tecidual também, nesse contexto de um trauma, que a gente já falou, ou de um agravo clínico, porque o choque também pode acontecer por uma diarreia, uma hemorragia, né, aqui relacionada. Na presença de sangramento ativo, né, fazer a compressão direta se possível. Na presença de instabilidade hemodinâmica, ou seja, queda da pressão arterial, alteração da frequência cardíaca, que representa aqui, né, a avaliação da instabilidade hemodinâmica, avaliar a necessidade de já fazer a reposição volêmica, porque aqui a gente está falando do manual do SAMU de suporte avançado, que tem a reposição aqui, e também aqui a questão do uso de drogas vasoativas, tá? Que pode aqui ser utilizada já na assistência em relação ao paciente com diminuição, por exemplo, da pressão arterial. Ou se o paciente tem uma pressão arterial muito alta, uma emergência hipertensiva, também pode fazer uso da droga vasodilatadora aqui, que é o Nipride, por exemplo, que é parenteral em caso de crise hipertensiva, no contexto de uma emergência hipertensiva, um aumento da pressão arterial, seguido aí de lesão de órgão-alvo. Então, nesse caso, quando eu preciso diminuir a pressão, aqui eu vou fazer uma droga vasoativa, mas não na vasoconstricção como a nora, mas sim como a vasodilatação para diminuir a pressão, tá? Então, no contexto aqui da assistência mais avançada mesmo, tentando intervir aí e diminuir danos ao paciente. O estado neurológico, por meio da escala de Coman de Glasgow, avaliação pupilar, hoje a gente tem o Glasgow com a avaliação pupilar junto, né? Tanto a fotorreatividade como a simetria. Repetir a avaliação primária durante o transporte desse paciente, tá? A secundária, então vai fazer aqui a entrevista sampla com o paciente, familiar, ou terceiros ali que presenciaram o evento, o nome, idade, queixa principal, verificação dos sinais vitais. Na respiração a gente avalia frequência, ritmo e amplitude. No pulso, frequência, ritmo e amplitude. Observe que aqui é mais detalhado. Toda vez que eu falo em secundário, eu estou falando em exame físico, sinais vitais, estou falando aqui numa análise mais completa. A pressão arterial, a pele em relação à temperatura, cor, turgor e umidade. Né? O paciente com desidratação, por exemplo, vai estar com o turgor alterado, a umidade alterada, né? Paciente com infarto agudo do miocárdio, como é que vai estar essa pele? Pálida, fria. O infarto agudo do miocárdio, que também é um agravo clínico, pode levar a um choque cardiogênico, né? A história de alergia, uma reação anafilática, por exemplo, pode mostrar pra gente aqui um agravo clínico também, né? Uma reação anafilática a uma picada de animal, ou então a um uso de medicação. Medicamento em uso e tratamento em curso.
até para poder sugerir o que é que pode ter causado aquela sensação, aqueles sinais e sintomas encontrados. Passado médico, problemas de saúde ou doença prévia, então se for uma crise convulsiva, o paciente já tem epilepsia ou não. Se é uma hipoglicemia, o paciente já tem diabetes, fez uso de insulina, de quanto de insulina que ele fez. Ou se é uma cetoacidose diabética, né, o que o paciente comeu, né, o que foi que ele fez, não usou a insulina adequadamente, enfim. Esses dados aí da situação para entender a causa do problema é aqui na avaliação secundária, tá? Horário da última ingestão de líquido ou alimento, isso é importante, a título de conduta que ia ser tomada, e o ambiente aqui do evento, do que foi que aconteceu ali. Na avaliação complementar, tendo aqui disponibilidade, a oximetria de pulso e a glicemia capilar, tá? E o exame da cabeça aos pés. Na face e na cabeça, inspecionar e palpar o couro cabeludo, orelha, ossos da face, pupila, verificar aqui o diâmetro, reação à luz, simetria pupilar, nariz e boca, observar alterações da coloração da temperatura da pele, já nessa parte inicial da avaliação secundária. Pescoço, avaliar a região anterior e posterior. Eu posso ter aqui numa insuficiência cardíaca, né, numa exacerbação da insuficiência cardíaca, uma distensão das veias jugulares, tá? No infarto agudo também do miocárdio, com evolução para o choque cardiogênico, pode ter essa distensão das veias jugulares, tá? O desvio da traqueia também pode acontecer em situações aí de agravo clínico em que demanda uma alteração do pulmão, né? Que vai empurrar aqui a traqueia, tá? Pneumotórax fechado, por exemplo, em relação à presença de um tumor. O paciente tem um tumor na região pulmonar, pode aí esse tumor romper o tecido pulmonar, formar um pneumotórax fechado, né, que vai ser aqui, não vai ser traumático, né, vai ser aqui relacionado com o câncer do paciente, tá? Tórax, observar em especial se há uso da musculatura acessória, ou seja, uma insuficiência respiratória. O paciente, por exemplo, de agravo clínico, aqui está incluído uma exacerbação da asma, exacerbação da DPOC, são situações de urgência e emergência que têm correlação aqui com a parte de agravo clínico, né? O problema da asma piorou, o problema aqui da DPOC piorou, né? Tiragem intercostal e a fúrcula, movimentos assimétricos, presença de ruído adventício, no caso aqui da asma, por exemplo, vai ter o sibilo, né? Paciente com bronquite, que é um tipo de DPOC, a gente vai ter aqui o ruído típico de secreção, né? Muita secreção no paciente com bronquite. Alteração da musculatura e da ausculta aqui, de murmúrio vesicular alterado, né? Esse ruído adventício pode ter ronco, crepito, sibilos. No abdômen, observar dor ao rechaço e ou abdômen distendido. No abdômen aqui, como agravo clínico, a gente pode identificar, por exemplo, uma apendicite, tá? Abdômen taba, presença de visceromegalia. Tem vários sinais, tá, que podem aqui serem feitos em relação à detecção do exame físico no abdômen, que vão conduzir ao diagnóstico aqui de apendicite, né, ou outros problemas aqui abdominais. Na pelve, observar o formato da região, realizar a palpação da crista ilíaca na busca de dor, potencial instabilidade. O paciente em agravo clínico súbito pode sofrer queda, ou seja, o agravo clínico pode ser a condição básica inicial primária, que pode ter gerado uma queda de onde ele estava ali naquele momento, tá? Realizando os 2 testes de pressão bilateral e avaliando aqui a presença de sangramento, principalmente através de orifícios aqui naturais. Membros superiores, observar aqui em especial a presença do pulso e as características do pulso, a perfusão dos membros, avaliar aqui a força motora, solicitando que o paciente aperte a mão do profissional ou eleve um braço de cada vez, se descartada qualquer potencial de lesão, tá? Porque eu não posso elevar o membro se tiver suspeita de trauma, porque isso pode aí, suspeita de fratura, agravar o quadro, né? A gente já tinha visto lá no trauma, aqui tá elevando porque a gente está diante de um agravo clínico, tá? Membros inferiores, observar em especial a palpação de pulso distal e perfusão dos membros em relação a enchimento capilar, avaliar a força motora, solicitando que o paciente movimente os pés ou eleve uma perna de cada vez,
se descartar daqui, né, o trauma, como a gente já tinha conversado, né, em relação à possibilidade de agravo clínico associado à queda. O dorso, inspecionar e palpar o processo espinhoso durante o posicionamento na prancha longa ou na maca. Então, nós finalizamos aqui em relação à avaliação primária e secundária do agravo clínico. É importante destacar, gente, que aqui é uma avaliação primária bem ampla e uma avaliação secundária também, para qualquer agravo clínico. O manual do SAMU, a gente vai ter particularidades, do agravo clínico específico em relação à avaliação primária, que é aquela que está bem geralzona, certo? Então, eu vou ter a avaliação primária no caso de um infarto agudo do miocárdio, porque aí eu não vou chegar simplesmente para identificar um agravo clínico ali que seja qualquer um, como nessa avaliação primária. Eu já sei aqui a queixa inicial do paciente, então ele já vem para mim com dor torácica típica, irradiando para membro superior esquerdo, para a mandíbula, para o dorso, né, um paciente que tem muito fator de risco para infarto agudo do miocárdio. Então a avaliação primária vai ter aqui algumas particularidades, né? Se o paciente chega para mim com alteração da fala, com alteração aqui do movimento dos membros superiores, né? Se ele está sorrindo e tem um desvio da comissura labial. Então aqui eu já estou suspeitando o quê, gente? De um AVC, né? E aí eu vou aplicar a escala de Cincinnati com análise criteriosa desses 3 fatores, do desvio da comissura, da questão aqui da força do braço, né, fechando o olho, e também com a avaliação da fala. Se ele tiver um desses fatores aqui alterados, a chance de 72,2% de ser um AVC. Se tiver os 3, sobe para 85% de chance de ser um AVC. Então aí a avaliação primária tem especificidades aí na conduta em relação ao AVC. Então essa avaliação primária e secundária do agravo clínico, normalmente ela não cai essa aí bem geralzona não. Normalmente ela vai cair, né? Caiu na prova do TJ São Paulo, a gente fez uma questão no bloco passado, mas o mais comum no agravo clínico é cobrar a avaliação primária e secundária diante de uma emergência específica, tá certo? Porque aí a gente tem essas especificidades como foco das nossas questões de concurso, tá certo? Então segue comigo aí em outras aulas do Gran Curso Online, porque nós vamos ter a aula aprofundada de infarto agudo do miocárdio, tá? Já está aí gravada, a aula aprofundada do AVC, desde o momento aí da análise da escala de Cincinnati, da condução de todo o caso, das recomendações, dos protocolos recomendados, né, intoxicação exógena, crise convulsiva, tem muita coisa pra gente dentro de agravo clínico aí, e o trauma também, nós vamos ter detalhamentos dos traumas de acordo com a parte do corpo e o que é aqui recomendado fazer, o que a gente vai encontrar nessas situações, tá certo? Então segue comigo aí em outras aulas aqui do Gran Curso Online.